Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Queridos, nós vamos falar sobre perseverar na igreja. Tem muitas pessoas nos dias atuais que estão fazendo a sua igrejinha particular, ou seja, não estão mais ajuntando-se com os demais irmãos de fé no templo para juntos cultuarem ao Senhor. Eu considero isso um grande e grave erro, porque estão quebrando princípios que estão registrados nas Escrituras Sagradas como sendo fontes de vida, de força e de vitória. Jesus disse a Pedro, no capítulo 16 de Mateus, está registrado, a partir do verso 18, que ele edificaria a igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então observe bem, se Jesus construiu a ideia ou formou na mente de Pedro e dos discípulos a ideia da igreja como sendo um local de comunhão, porque não há como se edificar sem que haja essa visão. Unificação de um grupo. Edificarei a minha igreja. A igreja não é o templo. O templo é o local onde a igreja se reúne. E vamos entender o porquê dessa expressão que eu acabei de falar. A necessidade do templo. Jesus vai dizer mais tarde, né? A minha casa era chamada casa de oração, local de culto, local de adoração. E ele deu exemplo, todos os dias ele estava na sinagoga para prestar culto a Deus e instruir. E dirigiu-se ao templo de Jerusalém muitas vezes também com a mesma finalidade, de dar instrução ao povo, e fez uma correção severa quanto ao mau uso do templo, ao falar esta célebre frase: a minha casa será chamada casa de oração, onde o povo de Deus deve congregar para entrar em comunhão com Deus, para gozar do privilégio desta comunhão também fraternal. Nós temos ainda outros registros bíblicos, quais são muito importantes, e eu quero deixar com você. Preste atenção. Nós temos em Atos dos Apóstolos, quero compartilhar com você exatamente esta parte da Escritura, que é muito importante. Capítulo 2 fala da comunhão da igreja, a comunhão da igreja. A igreja deveria permanecer junta, agrupada. Capítulo 2, 44 diz assim: todos permaneciam juntos, com um só pensamento, juntos, agrupados, visando a glória de Deus, a santificação de todos, a unidade da fé, o partir do pão, a comunhão com os irmãos. Isso é fundamental, irmão. Como é que você pode pensar ou julgar que você pode fazer parte do reino de Deus fora da igreja? Fica meio inconcebível essa ideia, né? Aí nós vamos ver mais outros textos que são muito importantes, os quais eu gostaria que você pudesse pensar. Jesus, no livro de Efésios, capítulo 5, versos 26 e 27, nós temos Jesus como sendo o esposo ou noivo e a igreja a noiva. Imagine só, a igreja está reunida e você não está lá. Então você está fora da comunhão da noiva, porque a noiva é o corpo. Cristo é o noivo, é ele que vai. E num outro texto, ele é o cabeça da igreja. Preste atenção, se ele é a cabeça, como é que você está deslocado do corpo? No outro trecho, o apóstolo São Paulo é claríssimo ao dizer em Coríntios que verdadeiramente a igreja é semelhante a um corpo. Nem todo mundo é pé, nem todo mundo é orelha, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é nariz, que mostra que há um ajustamento de pessoas diferentes no mesmo local,
com o mesmo propósito, que é cultuar e exaltar o Senhor, bendizer o seu nome e proclamar as suas verdades santas. E nesta comunhão nós somos aperfeiçoados. Quebramos algumas coisas que estão dentro de nós, as quais são prejudiciais, quando ouvimos outros irmãos e testemunho de outros irmãos que foram vencedores. É muito importante você pensar nisso. Ainda em Tessalonicenses 4, 16 e 17, nós temos a ressurreição, ou melhor, a ascensão antecipada, que é na primeira ressurreição da igreja. Isso é um benefício que é dado à igreja. Se você está fora, como é que você vai subir junto? Então quer dizer, você vai viver a sua vida cristã fora da igreja, mas quer fazer parte da igreja na hora do arrebatamento? Não, querido. Você tem que quebrar esse orgulho e entrar na igreja, sabendo que nessa comunhão com os santos é que você vai ter a sua preparação espiritual para um convívio perfeito junto com o Senhor. Não se fica fora do reino, é dentro do reino. A igreja é como um quartel, onde você se sente seguro. A igreja também é como um hospital, onde você cura as suas feridas. Você não cria ferida dentro da igreja, você tira, apaga, cicatriza as feridas que foram abertas através das perseguições do mundo. Então observe bem, há um outro princípio também que está em Pedro, 1 Pedro 2,9. Nós seremos sacerdotes de Cristo. Quando ele voltar com a igreja para reinar na terra, nós seremos sacerdotes de Cristo. Meu querido, como é que você vai ser sacerdote se você está fora da igreja? Vocês têm que estar dentro da igreja, inserido na ordem estabelecida pelo Senhor. E no livro de Apocalipse temos uma palavra gloriosa: seremos coroados. Quem? Todos aqueles que fazem parte da igreja serão coroados por Cristo no céu. Como que você vai ser coroado se não aceita comunhão com os santos, se não congrega junto com seus irmãos, se não compartilha da mesma fé que eles têm e se sente excluído ou mesmo se exclui porque aquele ambiente não me faz bem? Isso não está correto. A igreja é uma organização divina, é o corpo de Cristo, é a noiva de Jesus, é a santa organização humana, restabelecida, justificada, santificada, preparada para estar com Cristo como sacerdotes no reino milenar. Quer fazer parte? Aproveite e obedeça a palavra. Amém? Vamos orar. Senhor, a nossa permanência e a nossa persistência nos cultos, na adoração ao Senhor, junto com os nossos irmãos, é um ato de obediência, de dedicação e de amor. Por isso, instrui o teu povo a andar conforme a tua vontade, quebrando, Deus, todo preconceito, toda ideologia, toda imagem criada pelo próprio homem nos conceitos, para que todos se tornem um, assim como o Senhor o é em Cristo Jesus. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.